Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana, filha dele. Hoje eu quero compartilhar com vocês um testemunho particular, algo que aconteceu comigo há alguns dias atrás. Hoje é dia 28 de maio de 2026, quinta-feira, e isso aconteceu na madrugada de domingo para segunda. Então hoje é quinta-feira, e esse testemunho aconteceu de domingo para segunda. E eu fiquei pensando se eu traria ou não traria, mas eu acredito que algo que foi muito impactante na minha vida para que eu deixe guardado. Eu acredito que isso pode vir de alguma maneira a abençoar outras pessoas. Então, o que acontece? De domingo para segunda, na madrugada, por volta de meia-noite e pouca, 1h da manhã, eu comecei a sentir do lado esquerdo do peito uma dor que não passava e uma queimação muito grande. E doía e não passava, passaram minutos e nada da dor passar. E eu comecei a ficar preocupada e eu decidi ir pro atendimento, pro pronto-socorro. Avisei minha filha mais velha e fui, domingo de madrugada, lá para a unidade de atendimento. Chegando lá, eu fiz um eletro e fiz um exame de sangue. E eu fui atendida por 2 médicos, porque eu peguei uma troca de plantão. Então, o primeiro médico, ele fez o pedido, do eletro, do exame de sangue. A dor estava aumentando, ela estava irradiando aqui para a parte do ombro. E são sintomas similares a sintomas de infarto. Mas existem outras causas que também podem causar uma dor, um desconforto no peito. Então eu já comecei a pensar o pior, Nesse momento eu confesso que eu pensei o pior dentre as possibilidades. E pedi para ele um remédio para que me trouxesse alívio, enquanto esperava o exame de sangue, que tinha prazo de mais 2 horas até ele ficar pronto. Então ele me receitou um remédio, eu tomei aquele remédio e continuei ali no hospital esperando para saber o desfecho daquilo, orando muito. Estava ali em oração o tempo todo, mas eu estava emocionalmente muito esgotada e muito abalada, porque foi um somatório de situações que eu tenho vivido aí por volta de há uns 3 a 4 anos para cá. Então acabou sendo um somatório, fui ali somando muitas coisas, eu estava emocionalmente bem abalada. E aí quando chegou o resultado, eu voltei lá no consultório. A médica, que agora já era uma médica, tinha trocado plantão, ela me perguntou qual era o nível da dor que eu estava sentindo, de 0 a 10. E naquele momento eu entendi que estava por volta de 3, Eu ainda sentia algo, mas não na proporção que eu sentia como eu cheguei no hospital. Aí ela conversou comigo, ela falou, olha, o meu colega, que te atendeu primeiro, para ele tinha indícios de que pudesse ser um infarto. Já eu acho que não, porque se fosse infarto você não teria tido nenhum alívio, não teria tido melhoras com a medicação que você tomou, E depois eu pesquisei na internet o nome da medicação e é um remédio muito conhecido. Eu não vou falar aqui para não fazer propaganda ou acabar não estimulando ninguém, mas é um remédio muito conhecido para questões de ansiedade, digamos assim, ansiolíticos. E foi esse remédio que ele me passou e eu fui sincera com ela. Falei que apesar de eu ainda estar sentindo algum incômodo, mas que tinha diminuindo desde o momento que eu entrei no médico. E ela falou, olha, vai ficar pelo seu critério, nós temos aqui um protocolo que nós manteríamos você aqui no hospital, levaríamos você lá para dentro para internar. Às 6 da manhã você repetiria os exames e às 9 da manhã você repetiria de novo para a gente fechar logo o diagnóstico nessa sequência de exames, Eu cheguei no hospital acho que por volta de 1 e pouca da manhã, 2 horas.
No momento em que eu estava falando com ela, já tinha passado das 4 da manhã. E aí ela falou que às 6 da manhã eu teria que fazer novamente exames, depois às 9 da manhã eu teria que fazer exames de novo. E aí eu tive que colocar na balança, né? Eu já estava me sentindo um pouco melhor, apesar de que eu não estava totalmente bem. De manhã eu tinha meu filho para levar na creche, tinha minha outra filha, as minhas responsabilidades. Eu sei que a nossa vida é mais importante do que as nossas responsabilidades, mas quando você não tem, né, digamos assim, muitas opções de escolha, né? Eu sabia que eu precisaria voltar, porque seria muito tempo ficar até as 9 da manhã no hospital. Então eu optei por voltar. Conversei com ela se realmente era seguro eu voltar, se aquilo realmente não podia ser algo pior. E ela bateu nessa tecla, né? Se você melhorou com o medicamento, é porque não é, né, o que se esperava no momento, o que se achava no início do infarto. Provavelmente é uma crise de ansiedade, e ela me deu, junto com o receituário, um encaminhamento para marcar com determinado médico, né? E me deu ali uma indicação de que eu estava apresentando o transtorno de ansiedade generalizada. E isso teria feito com que eu passasse mal, tivesse as dores no peito. Durante essas horas no hospital também apresentei tremores, eu estava bem abalada também emocionalmente. Então ela fechou a princípio aquele diagnóstico como uma TAG, transtorno de ansiedade generalizada. E vim eu com encaminhamento, né, para passar na psicologia e os medicamentos que ela me passou. Quando eu estava saindo da unidade médica, estava entrando, correndo, num desespero, né? Aí entrou o homem, que acredito que fosse o pai da criança, aí enfermeiro correndo para um lado, enfermeiro correndo para o outro. Aí entra com a criança no colo e entra atrás a mãe chorando, a criança. Era uma menina de aproximadamente ali, ela devia ter menos de 10 anos, talvez uns 7, 8 anos, e ela estava puxando, fazendo toda a força para puxar o ar. Não sei se era um quadro de asma ou alguma outra situação, mas foi algo muito angustiante de ver uma criança tão pequena ali fazendo todo o esforço para conseguir respirar, e aquelas pessoas correndo no hospital de um lado para o outro para poder ajudar. Obviamente eu saí de lá clamando a Deus por ela, e eu saí até mais abalada por ela do que por mim. Eu estava abalada por mim, mas eu saí de lá pior por causa dela. E aí o que eu vou trazer agora de informação a respeito desse testemunho, que eu quero deixar para vocês como um aprendizado de vida. Porque às vezes a gente pode pensar que uma pessoa ela é espiritualizada, ela busca alimentar a vida dela espiritual, é uma pessoa que serve a Deus, é um cristão, então que ela vai passar por momentos difíceis na vida de uma maneira exemplar. E não, nem sempre, nós somos seres humanos. E todos nós estamos suscetíveis a desespero, angústia, medo, raiva. São situações que todo ser humano está sujeito a passar. E na Bíblia nós vemos homens e mulheres de Deus que tiveram momentos de medo, momentos depressivos, momentos de desânimo, de desalento. Isso faz parte da vida humana, ainda que você creia em Deus. É importante que você saiba disso. Não coloque no parâmetro o seu nível de fé, o seu nível de relacionamento com Deus a um momento de dificuldade em que você vai ter medo, você vai ter raiva, você vai ter ódio, você vai ficar irado, você vai ficar angustiado. Isso faz parte da vida do ser humano, até mesmo das pessoas que têm comunhão com Deus. Dias antes disso acontecer, né, eu passei mal na madrugada de domingo para segunda. Dias antes disso acontecer, eu estava passando por dias muito difíceis. Como eu já falei aqui, tem mais ou menos uns 3 ou 4 anos que eu tenho vivido, assim, talvez a época mais desafiadora da minha vida até hoje.
Então, todos os dias você enfrentando determinados problemas, isso vai somatizando em você, que chega a um ponto que você está esgotado. E aí, o que aconteceu nesses últimos dias? Eu comecei a amaldiçoar a minha própria vida. Por que eu tô falando amaldiçoar? Porque quando você profere palavras de bênção, você está abençoando. Quando você profere palavras ruins, você está amaldiçoando. Mesmo que você não perceba isso, é essa a realidade. Se você profere palavras de bênção, você está abençoando. Se você profere palavras ruins, você está amaldiçoando. E eu comecei a proferir palavras ruins a respeito da minha própria vida. Eu comecei a falar que a minha vida é uma droga, que se fosse para continuar vivendo assim eu não queria mais viver, que eu queria morrer, que a minha vida é isso, é aquilo outro. E eu fiquei nessa porque eu já estava esgotada, né? Existem situações que estão se repetindo há muito tempo e são, digamos, problemas de estimação, né? Problemas domésticos que eles estão sempre com você e o tempo vai passando, você não consegue resolver. E chega uma hora que você, né? Você já fez jejum, você já fez clamor, você ora, você pede a Deus, você tenta resolver, mas tem situações que parece que elas se acomodaram ali e elas não estão afim de sair, não. E aí eu acabei tendo essas atitudes totalmente desprovidas de sabedoria. Veja, uma pessoa que busca Deus, uma pessoa que busca aprender da palavra de Deus, uma pessoa que teme a Deus, mas que num momento de, assim, água no pescoço, acabou, que vida é essa? Eu não quero mais viver assim. E eu acabei amaldiçoando a minha vida, mesmo que essa não tenha sido a intenção. Você está entendendo onde eu quero chegar? A gente precisa ter muito cuidado com as palavras. Porque se a gente fala coisas boas, a gente está abençoando. Mas da mesma forma, se a gente fala coisas ruins, a gente está amaldiçoando. Ah, mas eu não tive a intenção de amaldiçoar. Mas está mesmo assim. Porque a palavra, ela tem poder. Foi pela palavra que Deus criou todas as coisas. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí isso aconteceu dias antes. E aí domingo eu fui à casa do Senhor, cultuei, foi maravilhoso. Cheguei da igreja com a minha família, né? Tivemos ali um momento de refeição, de lanche, fomos dormir. Minha família dormiu, eu fiquei acordada porque eu tinha algumas coisas ainda para agitar, algumas coisas para resolver. E de madrugada, domingo para segunda, comecei a passar mal. Falei, pronto, tô infartando. Fui correndo pro hospital e tudo isso foi acontecendo. Na saída do hospital, que eu já estava muito esgotada, muito abalada, entrou essa criança puxando com todas as forças o ar para respirar. E o que me veio na cabeça? Caraca, eu querendo morrer e essa criança lutando para viver. E eu saí de lá péssima. Péssima por minha causa, péssima pela causa dela, péssima pelas coisas que eu falei a respeito de mim mesma, péssima pela vergonha de uma criança estar lutando para viver e eu, depois de ter passado tantas coisas na vida, estar ali, se for para viver assim eu não quero mais. Algo importante, antes de eu ir para o final, de algo que Deus colocou no meu coração, hoje ainda, quinta-feira, eu quero compartilhar com vocês, que tem tudo a ver com esse testemunho, mas algo importante, há algumas semanas atrás, eu não sei se já fez um mês, mas algumas semanas, nós colocamos aqui no canal um vídeo falando a respeito de suicídio, que apesar de ser um tema muito complexo, né, é um assunto de extrema importância. É um assunto de extrema importância porque as pessoas precisam ser cuidadas. Então, às vezes, quando a pessoa fala, eu quero morrer, eu não quero mais viver, não é que ela esteja buscando o fim da vida, ela está buscando o fim de um sofrimento. Só que, infelizmente, muitas pessoas, elas não entendem isso. E elas buscam meios que não têm volta. E elas acabam se precipitando. Porque, na verdade, não é que ela quer acabar com a vida. Ela quer acabar com o sofrimento. Ela quer continuar vivendo, mas sem aquele sofrimento que está afligindo ela. E foi o meu caso. Não é que eu não quisesse mais viver. É que eu não estava mais aguentando aquela situação. E às vezes a gente verbaliza isso de maneira errada. Às vezes a gente externa isso de uma maneira equivocada. Que vida é essa? Eu não quero mais essa vida. Não é que você não queira viver.
Você não quer aquela aflição que você está passando. É diferente. Só que na hora do desespero, a gente acaba externando isso de uma maneira muito precipitada. E é importante eu destacar isso aqui, porque existem milhares, centenas de pessoas que passam por isso diariamente e elas precisam entender. Não tem nada de errado na sua vida, na sua existência. Não é que você não tenha problemas. Não tem nada de errado na sua existência. Não tem nada de errado no fato de você estar vivo. O que você quer é acabar com o sofrimento. O que você quer é resolver esse problema que virou um martírio para você. O que você quer é se livrar dessa situação de sofrimento. Então, traga isso para sua mente, porque o nosso corpo obedece à nossa mente. A nossa mente precisa estar bem instruída. Se a tua mente começar a pensar besteira, é provável que o teu corpo vai obedecer. Então, traga isso para a tua mente. Não tem nada de errado com a tua existência. A tua vida é um presente que Deus te deu. Problemas todos temos. O próprio Jesus teve problemas. Muitos homens fiéis a Deus, homens e mulheres da Bíblia, tiveram problemas. O problema passou a fazer parte da vida humana desde que o pecado tomou conta do mundo. O que você quer, na verdade, é se livrar do sofrimento que você tem passado. E para se livrar desse sofrimento, existem meios diferentes. No momento, você talvez não tenha achado esse meio, mas acredite em mim, existe um meio específico para você se livrar desse sofrimento. E a primeira coisa que você precisa fazer é buscar em Deus, perguntar ao Senhor, pedir que Ele abra os seus olhos para que você compreenda qual é o meio correto de você resolver e se livrar daquele sofrimento. Então não busque fazer nada contra você mesmo, ou até mesmo descontar em outras pessoas. Isso não vai resolver os seus problemas. Isso vai aumentar os problemas e trazer sofrimento para as pessoas que te amam. Isso não vai resolver. Eu estou destacando isso porque eu sei o que eu queria. Eu não queria que a minha vida acabasse. Eu queria que o sofrimento acabasse. Mas eu externei isso de uma maneira errada. E muitos de nós, no momento da raiva, no momento da angústia, acabamos fazendo isso. Ai, que vida é essa? Que droga de vida. Ai, eu não quero mais. Não é que você não queira a sua vida. Você não quer o sofrimento que você está passando naquele momento. A gente precisa deixar os nossos pensamentos muito claros. A nossa mente é que manda no nosso corpo. Você precisa deixar a sua mente saudável para que o seu corpo obedeça ordens saudáveis da sua mente. Agora eu quero finalizar esse testemunho trazendo uma reflexão que Deus me trouxe hoje, quinta-feira. Eu, como, de costume, levanto cedo, querendo ou não, a gente tem que levantar cedo, mas é muito bom levantar cedo, a gente aproveita mais o dia para fazer as minhas demandas, levar filho para a escola e tudo mais. E só que hoje eu acabei perdendo a hora, como um ser humano normal, perdi a hora. Então saí correndo, catando as coisas, isso, aquilo, outro, aquela correria toda. E acordar assim já gera um estresse, E de domingo para hoje, por conta do que aconteceu, eu tive uma conversa com a minha família e a gente está buscando mecanismos de nós diminuirmos o estresse na nossa vida para o bem da nossa saúde. Fizemos algumas mudanças também na alimentação, que é muito importante, mas fizemos algumas mudanças comportamentais também, para que a gente tente diminuir consideravelmente as coisas que geram estresse, para que todos nós tenhamos uma vida menos estressada e com mais saúde. E aí, todo aquele estresse, sai correndo, tem que ir andando, carrega peso, criança ainda tá meio sonolenta, vai comendo no meio da rua, isso, aquilo, outro. E aí eu senti o meu nível de estresse já subindo. Eu, não, calma aí, eu não posso. E aí eu comecei a agradecer a Deus. Senhor, muito obrigada pela minha vida, muito obrigada porque eu estou viva, muito obrigada porque minha família está viva, muito obrigada porque nós estamos juntos, muito obrigada porque hoje nós já comemos alguma coisinha, muito obrigada porque estamos calçados, estamos vestidos, muito obrigada por isso, por aquilo outro. E aí eu fui agradecendo a Deus. Quando eu cheguei
numa parte do caminho que eu preciso fazer, um carro parou do meu lado e era uma pessoa conhecida, não era uma pessoa assim de intimidade, mas era uma pessoa conhecida, né? Eu não faria se fosse um estranho. Oferecendo uma carona, porque era amiguinho de escola do meu filho, oferecendo uma carona, né? Os pais, o pai, a mãe, o nenenzinho lá. E eu aceitei, porque eu estava em cima da hora, carregando peso, aquela correria. Eu aceitei, eu entendi que ali era a mão de Deus estendida pra gente. E aí nós chegamos rápido na escola, eu agradeci, né? Deus abençoei aquela família, vim para casa orando para que Deus abençoasse aquela família. E quando eu estava voltando para casa, eu vim andando tranquila e vim pensando no que aconteceu, né? Eu fui tentada a começar a reclamar logo cedo, por conta da tribulação, do estresse diário, mas eu rompi aquilo, eu comecei a agradecer a Deus por várias coisas, de fato, não foi da boca para fora, foi com sinceridade. E o Senhor proveu a ajuda que nós precisávamos naquele momento. E aí o que Deus me fez refletir naquele momento? A gratidão atrai as bênçãos de Deus. É importante, grava isso, vou falar de novo. A gratidão atrai as bênçãos de Deus. E não é que você vai ser grato de uma maneira interesseira para você ganhar algo de Deus. Porque Deus conhece o nosso coração, Ele sabe quando nós estamos sendo interesseiros e quando nós estamos sendo sinceros. Mas a gratidão sincera atrai as bênçãos de Deus. E aí, muitas vezes a gente para pensar, tá, mas o que é ser grato? O que é gratidão? É falar obrigada? A gente fala obrigada por educação. Ser grato a Deus, e o Senhor me disse isso hoje, eu quero compartilhar com vocês. Ser grato a Deus tem a ver com reconhecimento. A gratidão a Deus, ela está entrelaçada no reconhecimento. Reconhecimento de quê? Reconhecimento de que eu não mereço nada de bom do Senhor. Quando Deus permite que algo de bom aconteça na minha vida e eu reconheço que eu não mereço nada de bom, eu sou grata a Deus, Senhor, eu sou grata, porque eu não mereço nada de bom e o Senhor permitiu que algo bom acontecesse na minha vida. Em contrapartida, quando algo ruim acontece na minha vida, eu também preciso ter reconhecimento. De quê? De que o que eu mereço realmente é o inferno. Então eu paro para ver aquele problema que aconteceu e o inferno eterno. E aí eu paro para ser grata a Deus. Senhor, eu reconheço que o que eu merecia é o inferno, mas o Senhor aliviou as coisas para mim e permitiu esse problema, que é muito melhor do que o inferno eterno. Então, Senhor, eu sou grata. Porque às vezes a pessoa pensa assim, como que eu vou ser grato por um câncer? Como que eu vou ser grato por um desemprego? Como que eu vou ser grato porque meu casamento acabou? Porque a Bíblia diz que devemos ser gratos em todas as coisas. Essa é a vontade de Deus. Como que eu vou ser grato por uma doença? Como que eu vou ser grato pela morte de alguém que eu amo? Você não vai ser grato pela morte. Você vai ser grato pelo tempo que você teve com aquela pessoa. Você não vai ser grato pelo câncer. Você vai ser grato porque Deus, mesmo no câncer, está cuidando de você. Você não vai ser grato pelo desemprego. Você vai ser grato porque mesmo sem emprego, Deus está te sustentando. Quando a gente inverte as coisas e tem um olhar mais ampliado, a gente entende. Então eu não vou ser grato pela coisa ruim propriamente dita. Eu vou ser grato porque eu, como um pecador, merecia o inferno. Mas Deus está permitindo essa situação ruim na minha vida. Isso aqui é muito mais suave do que o inferno. E aí eu consigo ter a gratidão genuína, a gratidão verdadeira, a gratidão sincera. Senhor, o Senhor permitiu algo muito bom na minha vida, eu sou grato, porque eu sei que eu não mereço essa bênção. Senhor, o Senhor permitiu algo ruim na minha vida, mas eu sou grato porque eu sei que eu merecia o inferno. O inferno é uma coisa pior do que qualquer coisa, porque o inferno é a ausência da presença de Deus eternamente. Inferno é a ausência da presença de Deus por toda a eternidade. Não tem nada pior do que a ausência da presença de Deus. Não tem nada que seja pior. Não tem câncer, não tem AIDS, não tem amputação de perna, não tem perda de filho, não tem fome, não tem praga, não tem guerra mundial, não tem nada no mundo que seja pior do que não ter a presença de Deus.
Todos esses exemplos que eu dei são coisas extremamente dolorosas, mas não tem nada pior do que não ter a presença de Deus. Isso é o inferno eterno. Então, a gratidão a Deus deve permear todas as áreas da nossa vida. O testemunho que eu dou hoje é algo que, mesmo eu buscando a presença de Deus todos os dias, é algo que o Senhor ainda me ensinou. Seja grata pela sua vida, independente do que você está vivendo. Existem problemas que duram uma semana, existem problemas que duram 30 anos. A mulher hemorrágica ficou assim 12 anos. Aquele homem paralítico do poço de Betesda estava daquele jeito há anos. Existem problemas que vão nos acompanhar, eles vão ser como aquela vizinhazinha mais velhinha que vai acompanhando o nosso crescimento. A gente vai ficando mais velho e ela vai acompanhando o nosso crescimento. Tem problema que vai acompanhar o nosso crescimento. Tem problema que vai durar anos, tem problemas que vai durar um dia, tem problemas que vai durar 10 minutos. E nós precisamos ser gratos pela nossa vida, independente desses problemas. O que aconteceu comigo foi algo que talvez pudesse ter um desfecho ainda pior. Mas eu entendi que Deus me deu uma nova chance e o Senhor quis, através desse susto, me ensinar algo que talvez eu ainda não tivesse aprendido de uma maneira profunda. A gratidão em todos os momentos. Às vezes a gente acha que está sendo grato a Deus, mas é fácil você agradecer um momento bom. Um momento ruim, ai, Deus me abandonou. Ai, eu acho que eu fiz alguma coisa de errado, o Senhor está me castigando. Nem tudo que acontece na nossa vida de ruim é castigo de Deus. E o amor de Deus não é um amor falso, que uma hora ele ama, uma hora ele deixa de amar. Uma hora ele ama, uma hora ele deixa de amar. Quem faz isso é o ser humano. Uma hora gosta, uma hora deixa de gostar. Deus não é assim. Então, que o meu testemunho venha abençoar a sua vida e que você compartilhe também para que abençoe outras vidas. E lembrando, gratidão em todos os momentos. Se algo de bom acontecer a você, agradeça a Deus. Senhor, eu reconheço que eu não mereço nada de bom. Obrigada por essa bênção. E se alguma coisa ruim acontecer com você, reconheça também. Senhor, eu reconheço que o que eu merecia é o inferno. Então, esse problema que aconteceu, por mais que seja algo ruim, ainda é melhor do que o inferno. Então, muito obrigada porque o Senhor aliviou o meu sofrimento. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus permitir.